Aí, prontinho. Estão me ouvindo aí de casa, gente? Tudo certo? Vamos lá, então. Ok, pronto. Segunda parte de reações, pessoal, a gente entra na parte de adições, tá bom? Essa parte de reações orgânicas, ela é mais cobrada. O assunto reações, ele não é um assunto muito cobrado, tá? Quando ele é cobrado, existem algumas reações que têm mais chance de aparecer. As reações de substituições, né, que são aquelas que a gente viu na semana passada, bem difícil aparecer. Vocês vão perceber, inclusive, pela quantidade de exercícios que a gente tem hoje. Tem bem mais exercícios de reações de adição nos vestibulares do que de substituição. Então, a gente vai começar falando que tipo de compostos podem sofrer reações de adição na orgânica, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, ocorrem. A gente vai tentar fazer mais ou menos como a gente fez na substituição, tá? Primeiro a gente define quem são os reagentes que vão ser utilizados. Depois a gente discute rapidamente o mecanismo do processo. E depois a gente vê os tipos de adição, tá? Então, perdão, em compostos insaturados. Então, por exemplo, compostos que têm ligações duplas e triplas nas cadeias, tá? Independente de serem hidrocarbonetos ou não. Claro que a gente vai estudar as adições mais famosas, ocorrem com hidrocarbonetos, tá? Ocorrem em compostos insaturados ou em ciclos com tensão no anel. Com tensão no anel. Depois a gente discute um pouquinho essa questão dos anéis, tá? As tensões e anéis. Vamos colocar aqui o mecanismo geral da reação. Mecanismo geral. Tá. Vocês lembram que nas reações de substituição, a gente viu que a Prof, tá substituição. sem som aqui pra gente. Tá? Uai, Voltou. voltou? Eu falei que tem um problema do fone, então. Vocês não estavam ouvindo nada desde o começo? Não, mas acho que Só- foi só pra mim, então. Tá, porque aqui tá passando. Bom, mas qualquer coisa você chama de novo aí, tá? Peraí. Oi. Tá bom? Ué, mas eu aumentei a temperatura, gente. Eu aumentei, tá com 23, velho. Ó, de lá, ó. Não é aqui não. Vamos lá, 24. Vamos ver se melhora. Pode ser que seja de trás. Ah, quando a gente estudou reação de substituição, não sei se vocês lembram na semana passada que a gente viu que as substituições acontecem de maneiras diferentes em alcanos e em aromáticos. As reações em alcanos, elas ocorrem por conta da formação do que a gente chamava de radical livre. As reações em aromáticos ocorrem quando a espécie é atraída pelo anel, e essa espécie atraída pelo anel a gente chamava de eletrófilo. Tudo bem? Aqui, a reação vai envolver também um eletrófilo. O mecanismo geral ocorre com reagentes eletrofílicos, trofílicos e formação de carbocátions. E formação de carbocátions. Esse nome é diferentão, né? Carbocátion. A gente já vai comentar. Eu preciso falar do carbocátion, porque não sei se vocês lembram desse assunto, tá, gente? Não sei o quanto vocês lembram, mas geralmente quando a gente estuda a reação de adição, uma das coisas que a gente fala muito é a tal da regra de Markovnikov. Então, para poder entender a razão da regra de Markovnikov, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do carbocátion, tá? Então, o mecanismo geral ocorre com reagentes eletrofílicos
e com formação de carbocátion. Vamos traduzir isso de uma forma mais prática. Vamos imaginar uma molécula de alceno, bem simplesinha. Tá bom? Molécula de alceno. Gente, qual que é a diferença básica de um alceno para um alcano? A presença da ligação pi. Tá? Então, veja, aqui, os alcanos, os alcenos, os alcinos, de maneira geral, elas são moléculas de polaridade bem baixa. Então, você não tem polo negativo nem polo positivo. Porém, aqui entre os dois carbonos, eu tenho duas ligações. Ou seja, eu tenho aqui no meio dos dois carbonos 4 elétrons. 4 elétrons. Então, eu posso dizer que a densidade eletrônica aqui, ela é uma densidade eletrônica relativamente grande. Se eu tivesse, por exemplo, um composto com tripla, a densidade eletrônica seria maior. Aí, qual que é a minha ideia? Eu vou pôr para reagir aqui um reagente do tipo AB. Que depois nós vamos discutir quem que é esse AB. Tá? Vamos imaginar que o nosso reagente AB seja uma molécula polar. Então, você tem aqui um dipolo, tá bom? Então, eu terei um polinho positivo no A e um polinho negativo no B. Tá? A reação ela vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa ocorre a atração da parte positiva em relação à dupla. Então, vou escrever aqui, ó. A nuvem eletrônica atrai a parte positiva da molécula. Atrai a parte positiva da molécula. Essa ligação aqui quebra, ó. E o A sai positivo e é atraído pela dupla. Então vamos ver o que acontece. Quando esse A positivo for atraído pela dupla, a ligação dupla vai romper e o elemento A, que é a parte positiva da molécula, vai se ligar a um dos carbonos. Por exemplo, vamos imaginar que o A se ligue ao carbono da esquerda. Tudo bem? Então vai haver uma ligação do A com o carbono da esquerda. Para este cara se ligar ao carbono da esquerda, essa ligação aqui, ó, tem que ser desfeita. Então vai acontecer isso aqui, ó. Hã? Aí eu vou formar isso aqui, ó. Ó. O A se liga a um dos carbonos. A partir do momento que o A se liga a um dos carbonos, ele deixa o B negativo, corre uma quebra. E esse carbono aqui, ó, é aqui que está a loucura da história. Este carbono aqui, ó, ele vai ficar com uma carguinha positiva. Essa é a primeira etapa. Ocorre o ataque a um dos carbonos, o carbono do lado adquire uma carga positiva, e isso é um carbocátion. Isso é um carbocátion. Ele é um intermediário, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa estável. Ele é um intermediário. Esse carbocátion, na segunda etapa, vai se ligar à parte negativa da molécula. Então, primeiro entra a parte positiva, a molécula orgânica se torna um carbocátion, e aí a segunda etapa ocorre isso aqui, ó. H2C, A, carbocátion, H2, mais B-, dando o produto final, que é o produto adicionado, ó. A gente chama isso de produto adicionado. Pronto. Primeira etapa, segunda etapa. Se nós somarmos as etapas,
eu tenho a equação global, tá? Como que fica a equação global, ó? Que é o que a gente usa, na verdade, né? Equação global. Fica H2C, CH2, mais AB, ok? E aí, você põe o produto final aqui, ó. H2C, CH2, AB. AB. Pronto. Tá? O jeito mais simples de escrever a reação de adição é assim. Essas reações, gente, elas ocorrem em condições menos, como é que eu posso dizer? Em condições mais brandas do que uma substituição. Por quê? Porque a quebra da ligação aqui é uma quebra que não requer tanta energia. A gente está quebrando aqui na molécula uma ligação do tipo π, que é aquela ligação que é mais fraca do que a sigma, tá? Então eu vou escrever algumas coisas aqui, ó. Reações de adição ocorrem em condições mais brandas se comparadas com reações de adição, de substituição. Se comparadas com substituições. Tá? Geralmente você, por exemplo, porque não sei se vocês lembram, na substituição, você precisa de luz ultravioleta. Aqui você precisa esquentar um pouquinho, quando muito você põe um catalisador ali e deu. Agora, onde que a coisa fica mais volumosa em termos de conteúdo? Quem é esse AB? Quem é AB? Quem pode ser AB? Gente, de maneira geral, o AB ele pode ser uma substância simples, como por exemplo o hidrogênio, né? Aí a gente teria uma molécula AA, né? Não AB, necessariamente. O hidrogênio. Quando o AB é o hidrogênio, a reação se chama hidrogenação. Hidrogenação. Tá? Outras substâncias simples também são usadas bastante nesse tipo de reação. Os elementos da família 7A, o cloro, o bromo, o iodo. Tá? E aí, quando eu estou usando reagentes da família 7A, eu vou chamar isso de halogenação. Cuidado com. Ó, se vocês lembrarem da aula da semana passada, a gente também aprendeu halogenação. Só que a gente aprendeu halogenação num contexto de substituição. Agora eu tenho halogenação num contexto de adição. Cuidado. Também tem uma reação muito famosa, que é a reação com HX. Esse HX, e que quem é esse X aqui, na verdade? Ele é um elemento da família 7A. Então pode ser o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, os ácidos que a gente vai chamar de adição de ácidos halogenídricos. Misericórdia. Halogenídricos. É aqui que vai surgir a regra de Markovnikov. E aí tem uma quarta possibilidade de adições eu acho que a que mais é útil para a gente no nosso dia a dia, que é a reação com água. Com água. Quando a gente reage alcenos, alcinos com água, a gente tem uma hidratação. Hidratação.
Tá bom? Vou dar um exemplo de cada uma, depois a gente começa a ver as possibilidades que esse negócio vai gerar aqui, tá? Exemplos. A mais famosa é a hidrogenação. Ó, eu posso hidrogenar composto que tem dupla ou tripla. Aqui eu estou hidrogenando um com dupla. Acabou. Eteno reage com hidrogênio, dando etano. Então eu vou saturar. Esse tipo de reação é a reação utilizada na produção de margarinas. Reação utilizada na produção de margarinas. De margarinas. O que acontece, gente, no caso das margarinas, né? As margarinas, elas são de origem vegetal. E, como eu tinha comentado com vocês na aula de éster, os óleos de origem vegetal, eles são ricos em insaturações. E são líquidos. Um, Quando a gente hidrogena um óleo desse tipo, ele muda o estado físico dele, ele fica mais sólido. Então, a margarina, na verdade, são óleos vegetais que, por hidrogenação, se tornam saturados. Só que imagina isso aqui acontecendo, né, gente, numa cadeia de uma gordura. Então, a gordura hidrogenada é uma gordura que passou. Que caiu aqui? Ah, foi o controle. A gordura hidrogenada, que a gente ouviu falar, né, que você olha lá no frasco, gordura vegetal parcialmente hidrogenada, é uma gordura que passou por processos de hidrogenação. Quanto mais você hidrogenar a gordura, mais ela vai ficando saturada, mais ela vai ficando parecida com a manteiga. Tá? A margarina realmente é diferente da manteiga. A manteiga é um produto que, embora seja rico em gordura saturada, né, ele tem menos aditivos, ele tem menos compostos químicos. Então, sempre tem aquela coisa, né? O que faz mais mal para a saúde, margarina ou manteiga? Cada um tem um problema, né? A margarina, por um lado, ela é menos saturada, mas ela tem muito produto químico. A manteiga é um produto mais natural, mas ele é mais rico em gordura saturada, que também não é muito bom, né? Então, enfim, tá? Então, se vocês ouvirem falar da reação de hidrogenação para a produção de margarina, é essa daqui. Essas reações, por exemplo, não é nada fácil você reagir com hidrogênio. Por quê? Porque para acontecer isso aqui, ó, para que a reação aconteça, a parte positiva da molécula tem que atacar o carbono da dupla. Só que quando você vai fazer reações com moléculas desse tipo, que não tem polo, né, de polo positivo ou negativo, a reação ela tende a ficar mais lenta. Então, por causa disso, o pessoal costuma usar catalisador, tá? Eu estou contando isso por quê? Porque essa reação ela também é conhecida com o nome de hidrogenação catalítica. Então, se vocês ouvirem referência a essa expressão, hidrogenação catalítica, é a produção de gordura ou a hidrogenação de um composto na presença de um catalisador. Tá bom? Beleza. Tá, outros exemplos de reações parecidas com essas. Eu posso fazer uma hidratação. Vamos hidratar um alceno. Ó. Ô, gente, aqui eu estou escrevendo a água de um jeito que fique fácil para da gente entender como acontece o processo. Porque o que rola aqui, ó? Primeiro entra uma parte da molécula, forma o carbocátion, e depois entra a segunda parte. Aqui no caso da água, a primeira parte da molécula que vai entrar no composto é o hidrogênio. Então vai entrar o hidrogênio em um dos carbonos e a hidroxila no carbono adjacente, no carbono vizinho.
Então, eu vou ter isso aqui, ó. Por exemplo. Essa reação ela é bem importante, por quê? Porque ela consegue transformar um hidrocarboneto em um álcool, né? E a aplicação de álcoois é maior do que a de hidrocarbonetos. Por que essa reação ela é importante na vida prática, né? Essa aqui, especificamente. Porque, assim, a gente usa muito etanol, né? No nosso dia a dia, a gente usa muito etanol para produção de bebidas, para combustível e tal. E o etanol, especificamente, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Só que outros álcoois não são produzidos por fermentação. Por exemplo, se eu precisar do propanol, se eu precisar do butanol, se eu precisar de um outro álcool que não tenha como ser produzido por biomassa, eu vou fazer hidratação de alceno. Então, por exemplo, olha que questão de pegadinha. Álcoois podem ser considerados derivados de petróleo? Alguns sim, tá? Eu posso pegar qualquer hidrocarboneto com dupla e transformar ele num álcool. Acabou. Simples assim, tá? Então ela é importante. Importante na produção de álcoois. Importante na síntese de álcoois superiores. Como? O etanol, eu não consigo te dizer se ele vem de uma hidratação ou vem da cana de açúcar. Agora, qualquer outro álcool que não seja o etanol, com certeza vem de hidratação. Com certeza. Importante na síntese de álcoois superiores, tá? Beleza? Aqui eu preciso fazer um breve comentário sobre um problema que acontece nas adições de água. Cuidado, ó. Cuidado. Hidratação. Só hidratação. Tá? Essa aqui é hidrogenação, essa aqui é hidratação. Oi. O que é um álcool superior? Boa. O que é um álcool superior? Grande. Um álcool superior é um álcool ramificado. Um álcool que tem uma estrutura diferentona. Tá? Eu pego qualquer hidrocarboneto de petróleo, alceno, e hidrato ele. Tá? Cuidado com hidratação de alcino. Cuidado com hidratação de alcino. Por quê? Vamos imaginar que eu pegue um acetileno lá, né? Que é super famoso. Tá, vou pegar o acetileno e vou hidratar. Vamos supor que eu reaja ele com água, então. Ok? Reagir com água. Ô, gente, dá uma olhada aqui. O que vai acontecer quando eu hidratar um alcino? Bom, se eu estou usando água na proporção de 1 para 1, eu vou quebrar uma ligação do pi. Uma pi. Então eu vou formar isso aqui, ó. O que é isso aqui, gurizada? Isso é um enol. O que acontece com o enol? Tautomeriza. Ele tautomeriza. Vocês lembram que o enol sofre aquela tal de tautomeria? Ou ele vira cetona, ou ele vira. Nesse caso, ele vai virar o quê? Aldeído. Então, é uma hidratação que produz um aldeído. Mas por quê? Porque nesse caso você está hidratando um alcino. Então, isso aqui tautomeriza. Isso aqui tautomeriza, virando aldeído. Tá? Então, as hidratações de alcinos, elas podem produzir cetonas ou aldeídos. Isso vai depender onde está a posição da tripla. Tá? Nesse caso aqui, a gente produziu um aldeído. Peraí. Nesse caso aqui, gente, a gente produziu um aldeído porque o enol estava no carbono da ponta. Tá? Então, tipo, simples. Tá, terceiro caso. Vamos halogenar o bagulho agora. Agora você vai perceber a diferença de uma halogenação substituição para uma halogenação adição. Ó, vou halogenar o eteno, tá? Vou halogenar o eteno.
Opa. H2C, Cl, CH2, Cl. Tá bom? Diferente da substituição, né? Porque nas substituições sai um hidrogênio entre um cloro. Na adição, não. Na adição, entre os dois cloros, um em cada carbono. Tá? Que composto é esse aqui? Ele é um dicloroetano. Ele é um 1,2 dicloroetano. Toda vez que você halogena um alceno, os dois halogênios entram sempre um no lado do outro. Aqui nós só temos dois carbonos, isso é fácil de perceber. Então, sempre que você colocar dois halogênios nos carbonos vizinhos, assim, a gente vai ter uma molécula chamada de dialeto vicinal. Dialeto, dois halogênios, vizinhos, vicinal. Tá? Produção de dialetos vicinais. São dois halogênios grudados nos carbonos adjacentes ali, à dupla. Tá? Beleza? E aí o nome dele ficaria 1,2 dicloroetano. Sempre vai ter um produto só. Isso é uma diferença da substituição. Na substituição, você tem sempre o orgânico mais alguma coisa. Aqui não. Aqui, como você está adicionando, você está literalmente colocando uma molécula dentro da outra. Tá? Então, isso é uma outra diferença bem legal de vocês perceberem da substituição. Na substituição, você tem um subproduto. Ou era HCl, ou era água, sempre alguma coisa diferente. Aqui não. Tá? Beleza? Agora, onde que vai começar o problema? Na adição de HX. Então, vamos colocar aqui. Adição de HX. Bom, nesse primeiro caso, não vai ter o problema ainda. Porque eu comento ele. Ó, adição de HX. Aqui eu vou fazer adição de ácido. Tá? Na adição de ácido clorídrico, perdão. Na adição de um HX num alceno, você vai formar um aleto orgânico. Diferente desse dialeto. Aqui você está colocando dois cloros. Aqui o que vai acontecer basicamente é que um carbono fica com hidrogênio. Aqui, ó. Um carbono vai ficar com hidrogênio e um carbono vai ficar com cloro. Então você tem isso aqui, ó. H3C, CH2, Cl. Tá? É aqui que vai dar o problema, por quê? Porque dependendo da molécula que você vai adicionar, o hidrogênio pode entrar um carbono ou outro, isso vai dar diferença no produto. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui eu formei o cloroetano. Cloroetano. Tudo bem? Percebe que é tudo o mesmo padrão. Tudo o mesmo padrão. Agora, atenção. Reações de adição são específicas. Vamos mostrar onde começa o nosso problema aqui, né? Que vai dar origem à tal da regra do Markovnikov. Vamos imaginar que eu queira fazer uma reação desse tipo aqui, ó. Só que eu vou usar um hidrocarboneto um pouquinho maior. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Peraí. CH3, CH, 1, 2, 3, 4, CH2. Vou pegar esse aqui que é facinho, ó. Propeno. E eu quero reagir o propeno com HCl. Tá? Aqui, gente, o que vai acontecer? A reação acontece na dupla. Ok. Quando a reação acontece na dupla, o que a gente viu até aqui? Que um dos carbonos vai receber o hidrogênio e, obviamente, o outro carbono vai receber o cloro. Só que qual é o problema aqui?
Você concorda comigo que se o cloro for adicionado no carbono do meio, você terá um produto. Se o cloro for adicionado no carbono da ponta, você terá um outro produto. Só que isso depende do quê? Isso depende do quê? Depende desse desgraçado aqui, ó, do carbocátio. Então, vamos imaginar quais são os dois possíveis caminhos para essa reação acontecer. Primeira possibilidade. Vamos supor que o hidrogênio entre no carbono do meio. Ok? Se o hidrogênio entrar no carbono do meio, você vai ter isso aqui, ó. Ó. O hidrogênio entrou, bota o hidrogênio aqui no carbono do meio, quebra a dupla. Quando o hidrogênio entra aqui, ó, no carbono do meio, o carbocátion fica com uma carga positiva aqui, ó. Esse carbocátion se chama carbocátion primário, porque a carga positiva está localizada no carbono primário. Tá, beleza. Aí o que acontece? A segunda parte do processo vai fazer com que o cloro entre aonde? Aqui, não é? Então eu vou formar o quê? O 1-cloro propano. Ok? Qual seria a segunda possibilidade? Bom, a segunda possibilidade seria, ao invés do hidrogênio entrar no carbono do meio, ele entrar no carbono da ponta. Então ficaria assim, ó. Hum. Ó. Aí eu formaria um carbocátion secundário, porque aí a carga positiva está no carbono do meio. E aí, na segunda etapa, o cloro entra e forma o isômero de posição. Olha lá. E forma o isômero de posição, que seria o 2-cloro. Tá bom? Fechou? Bom, ok até aqui? Se este evento fosse aleatório, eu deveria ter no final da reação uma mistura desses dois compostos. Repetindo, se a entrada do hidrogênio fosse um evento completamente ao acaso, eu deveria ter uma mistura de dois compostos. Só que, para variar, não acontece isso. Quando você faz uma reação de adição desse tipo, tem um deles que praticamente nem aparece. Um dos compostos praticamente não aparece. A gente vai dizer que ele não ocorre. Ocorre. Beleza? Tá. Como é que a gente transforma isso numa regra? A regra de Markovnikov. A regra de Markovnikov diz o seguinte: quando você for adicionar um composto do tipo HX, você sabe que existem as duas possibilidades, só que uma delas não acontece. Aqui, a possibilidade que vai acontecer é aquela na qual o hidrogênio entrou nesse carbono aqui, não é? Ó? Aqui, ó. Tá? O que, que a gente transforma isso numa regra? A gente fala assim, ó. Na adição de HX de HX, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla.
da dupla. Então, quando a gente vai fazer uma reação de adição, prevendo qual vai ser o produto que eu vou produzir, eu preciso lembrar dessa, entre aspas, né, preferência do hidrogênio, tá? O hidrogênio é como se o hidrogênio preferisse ocupar um carbono ao outro. Mas, na verdade, gente, sendo bem honesto, a culpa não é do hidrogênio. Porque quando a gente estuda a regra de Markovnikov, a sensação que dá é que a culpa é do hidrogênio. É como se o hidrogênio pudesse escolher onde ele vai entrar. E, na verdade, o problema tem a ver com os carbocátions, tá, gente? O que acontece? O que a gente sabe na orgânica? Que existem carbocátions que são mais estáveis que outros. Então, por exemplo, por que essa reação ocorre mais do que essa? Porque esse carbocation é mais fácil de ser produzido. Lembra que existe uma tal de energia de ativação nesse bagulho. Imagina que você tenha duas reações possíveis. Uma com energia de ativação alta e outra com energia de ativação baixa. É aquela que vai acontecer preferencialmente. Então, esse carbocation aqui, ó, ele é um carbocation mais estável. Tá bem? Beleza? O que eu posso contar para vocês sem entrar muito nas profundezas desse assunto, porque senão a gente perde um pouco o foco. Olha para esse carbocation aqui, ó. O que ele tem de diferente desse? A carga positiva está num carbono secundário aqui, ó. E a carga positiva aqui está num carbono primário. Então a gente vai colocar os carbocations em ordem de estabilidade. A ordem de estabilidade é a seguinte, ó. Carbocations e estabilidade. O carbocation mais estável que tem é o terciário. Ele é o mais fácil de se formar. Depois vem o secundário. E depois vem o primário. Aonde a regra de Markovnikov te ajuda? Você não vai precisar ficar imaginando que merda de carbocation você vai formar. A regra de Markovnikov, ela tem por objetivo resumir isso de uma forma mais prática. Então, aqui, ó, dá uma olhada. Carbocation secundário mais estável que carbocation primário. Para eu formar esse carbocation aqui, ó, onde o hidrogênio teve que entrar? Não foi nesse carbono? Carbono mais hidrogenado da dupla. Então, quando o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla, você garante que o carbocation que você está formando é o mais estável possível. Então, você faz a coisa meio que praticamente no automático. Você tá, puta, tem lá HX. Bota hidrogênio onde tem mais hidrogênio aqui. Ô, gente, isso vale para álcool também, tá? Por quê? Porque para a reação de formação de álcool, o que eu estou usando aqui? Água. Então, a água não tem o OH? Então, o hidrogênio vai no carbono mais hidrogenado. E o OH vai no carbono que sobrou ali da dupla. Tá? Beleza? Deixa eu ficar aqui um pouquinho aqui no canto, para o pessoal terminar de copiar. Esse assunto é tão foda, cara. Eu só vou contar para vocês uma curiosidade, tá? Isso aqui é o que a gente chama de regra de Markovnikov. Ela, para você fazer isso, você vai usar um catalisador, enfim, tá? Se você misturar aqui nesse miolo água oxigenada, acontece o contrário. O mecanismo é outro. A água oxigenada ela faz a reação acontecer no mecanismo anti-Markovnikov. Se tivesse, é que aqui não tem, se tivesse água oxigenada misturada, o produto principal seria esse aqui, tá? Isso é chamado de regra anti-Markovnikov. Vou colocar isso aqui, ó. Na presença de peróxidos, na presença de peróxidos, tipo água oxigenada,
O produto principal é anti-Markovnikov. O produto principal é anti-Markovnikov. Tá? A gente não estuda isso no ensino médio, mas é bom você saber que isso acontece. Tá? O mecanismo em si a gente não estuda. Fechou? Agora vamos mexer com ciclo, gente. Agora vamos mexer com ciclo. A outra loucura da orgânica é a seguinte. Bom, a orgânica tem várias loucuras, né? Uma das que eu acho mais estranha é o fato de uma reação dar produtos diferentes. Isso já é estranhão. Existem situações em que há concorrência de reações. Concorrência de reações. E o caso que é mais curioso sobre isso é o caso de ciclano. Vamos lembrar que o que é um ciclano, gente? É um ciclo onde todas as ligações são simples. Ciclo propano, ciclo butano, pentano, hexano. Tá. Quanto, toda vez que você põe um ciclo para reagir, existe uma concorrência entre adição e substituição. Tem uma concorrência. Os ciclos, eles podem sofrer adições ou substituições. Tudo isso vai depender da estabilidade do ciclo. Quando o ciclo é de. Porque, assim, para acontecer uma reação de adição num ciclo, o ciclo vai ter que quebrar, velho. Vai ter que estourar o ciclo. Só que, se o ciclo for um ciclo muito estável, isso não acontece. Por outro lado, você tem ciclos que são muito facilmente quebráveis. Quando você põe um ciclo que é facilmente quebrável para reagir, ele vai quebrar e a adição vai acontecer. Quem descobriu isso foi um cara chamado Bayer. Talvez você já tenha ouvido um tópico daqui, teoria de tensões dos anéis de Bayer. O Bayer basicamente fez um estudo onde ele conseguiu perceber que alguns anéis são mais suscetíveis a quebras do que outros, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a situação. Então, ó, adição em alcanos, em ciclanos, ocorre concorrência. Ocorre concorrência. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos pegar o ciclo menorzinho que existe. Quem que é o ciclo menorzinho? Propano. Então, ó, anel de 3 membros. Anéis C3, que são os ciclopropanos, né? Então vai. Bota um triangulinho aqui. Um. Ô, gente, pelo amor de Deus aqui. Eu tenho 3 carbono, legal. Quantos hidrogênio eu tenho aqui? Hã? 6. Tá, beleza. Vamos halogenar, tá bom? Vou botar halogênio aqui. Taca halogênio. Um halogênio vai atacar um carbono, o outro halogênio vai atacar um outro carbono. Só que vamos lá, gente. Aqui não tem 2 hidrogênios e aqui tem 2. Para esses halogênios ligarem aqui, essa ligação tem que estourar. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Oh, meu Deus. Vê. Ó. Um,
dois, três carbonos e os cloros ligados nas pontas. Estourou o ciclo. Estourou o ciclo. Então, anéis de três carbonos, eles são suscetíveis a adições. Ele sempre vai quebrar. E aí vem a explicação do Bayer. Teoria de tensão dos anéis de Bayer. Ô, gente, que tipo de carbono é esse aqui? É que quando eu falo tipo, pode ser qualquer coisa, né? Saturado, secundário. Ah, tá, a hibridização dele. sp3. Outra pergunta. Que ângulo vocês acham que existe entre essas duas ligações? 60. Vocês acham que esse carbono está feliz? Não! Por que não está feliz? Porque carbono sp3 gosta de que ângulo? Ou seja, o anel ele está tensionado. Os carbonos estão assim, ó. Imagina os carbonos assim. Mas eles estão doidos para fazer isso aqui, ó. Esse ângulo ele está apertado. Essa tensão que acontece nos carbonos faz com que essas ligações sejam muito mais facilmente estouradas. Então, o anel de três carbonos ele facilmente quebra, porque existe uma tensão do anel. O que o Bayer fala? Que quanto maior a diferença entre o ângulo teórico e o ângulo prático, quanto maior a diferença, mais instável é este carbono. Mais instável sendo o carbono, mais suscetível à ruptura do anel. Beleza? Agora, olha o que vai acontecer quando eu colocar anel de 4 carbono. Anéis C4. Gente, anel C4 tem carbono sp3 de novo. Anel C4 tem carbono. Tem carbono. Tem carbono sp3 de novo. Né? Tá. Qual é o ângulo de ligação aqui? 90. Qual é o ângulo teórico do carbono? 109. Então o anel está tensionado. Só que a tensão desse anel, ela já é um pouco menor. Então o que pode acontecer aqui? Aqui vai acontecer quebra? Provavelmente vai. Mas se você souber controlar a reação, pode ser que aconteçam substituições. O anel eventualmente pode ser que não quebre. Aqui vai acontecer isso aqui, ó. Ó, cloro, cloro. Aqui ainda acontece a ruptura do anel. Agora, olha que interessante, tá? Essa reação aqui, ó, você vai fazer numa temperatura T1. Essa daqui, ó, você faz numa temperatura T2 maior que T1. Esses vestibular do inferno, desgraçado, não caso do Enem, tá? Mas tem uns vestibular que é foda. O cara vai te perguntar por que a temperatura aqui é maior. Por quê? Ah, na adição de ciclopropano eu faço isso numa temperatura tal. O ciclobutano também pode sofrer o processo, mas ele faz uma temperatura maior. Por quê? Porque o anel é mais estável. Então ele é mais difícil de quebrar. Então você já vai ter que começar a deixar as condições reacionais mais extremas para o processo acontecer. E aí eu tenho um anel de 5 carbono. O anel de 5 carbonos, gente, tá quase no 109. Quanto que é gente, quanto que é o ângulo interno de um pentágono regular? Hã? Cento e quanto? 108, né? Por aí, eu acho que é 108, tá?
Ó, 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 gente. Ó o que acontece com o ciclo pentano. Já fudeu aqui. Entenderam o que aconteceu aqui? Aqui não quebrou mais o anel. Aqui, se eu quiser quebrar o anel aqui, velho, eu vou ter que meter um catalisador e vou ter que aquecer isso aqui no pau. Tem que estocar calor aqui. Porque esse anel, como ele já está num ângulo muito próximo do ideal, não está praticamente tensionado nada. Então ele é um anel bem estável. Anéis de 5 carbonos já são suscetíveis à substituição. Aqui ocorre substituição. Ocorre. E no de 6, hein? Como é um hidrocarboneto cíclico de 6 carbonos? O hidrocarboneto C6, gente, ele é assim, ó. Calma. Oxi. Sabe como é que chama isso aqui? Cadeira. Sério, sério. O anel de 6 carbonos, ele tem uma configuração de cadeira. Professor, mas a gente não pode desenhar assim, ó. Não, não. Não, você pode desenhar, mas você precisa saber que ele não é assim. Sabe por que ele não é assim? Como que esse anel vai ser plano se os carbonos aqui não são sp2? O que que acontece, gente? O C6, ele tem uma configuração muito estranha. Cada pontinho desse aqui, ó, é um carboninho, ok? Tá? Tá vendo esses 4 carbonos aqui, ó? Eles estão no mesmo plano. Então imagina um plano formado por 4 carbonos, um carbono aqui em cima, formando o assento da cadeira, e um carbono aqui embaixo, formando a parte do chão da cadeira, tipo uma cadeira de dentista. Os hidrogênios estão aqui, ó. Cada coisinha dessa é um tetraedro. Tetraedro, 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 tetraedro. Aqui, todos os ângulos do carbono, dos carbonos, são exatamente 109 graus. Só que para que todos os carbonos tenham esse ângulo, a configuração da molécula tem que ser assim ou assim. Você tem uma outra configuração do C6. Pega isso aqui, ó, e puxa para cima. Oi, tem isso. Ui. Qual o nome dessa geometria? Não? Barco. Barco. Configuração barco-cadeira. Barco-cadeira. O C6, ele é inquebrável por causa dessa configuração. Essas configurações, elas fazem com que todos os carbonos tenham os ângulos ideais, que são os de 109 graus. Então, esses anéis, eles são extremamente difíceis de você romper. Então, quando você faz por exemplo, uma halogenação de um ciclo hexano, quer ver, ó? Como que você escreve a halogenação de um ciclohexano? Ó, depois eu vou escrever um negócio aqui, peraí, ó. C6. Ó, olha o que acontece na halogenação. Você jamais vai conseguir quebrar esse anel. Peraí.
Ó, tá bom? Eu vou escrever uma observação aqui, ó. Configurações espaciais altamente estáveis. Estáveis, pois não possuem tensão no anel. Pois não possuem tensão no anel. Tá? Configuração barco. É. Na verdade, é cadeira barco, né? Aqui, ó. Cadeira barco. Aí. Ele meio. Pelo amor de Deus, tá? Ele meio que se comporta como benzeno. Porque o benzeno, ele tem dupla, mas ele é plano. Mas ele sofre substituição também, como se fosse um alcano. Então, esse anel, ele tem uma estabilidade que não tem a mesma explicação da do benzeno, né? O benzeno ele tem estabilidade por causa da ressonância. Esse ciclohexano aqui, ele tem estabilidade por causa da configuração espacial dele, tá? Beleza? Oi. Ah, puta, aí você me pegou, cara. Aí você me pegou. Eu acho que sim, mas é chute. Acho que sim. Acho que a ressonância estabiliza mais, tá? Não sei, tá? É uma boa pergunta agora. Nossa, fiquei encafifado, né? Eu vou dar uma olhada para ver se o que, que precisa de catalisador. A gente consegue ver quem é mais estável ou menos estável, mas normalmente pela temperatura, tá? Mas eu acho que sim. Tudo bem? Exercícios. Ah, será que eu falo? Foda-se, eu vou falar. Para tudo. Para tudo. Que horas são? 11h36? Tá, vai dar para falar. Que ao falar isso aqui, a gente vai ganhar tempo depois. Puta, o cara veio consertar o ar, tá ligado, né? Qual que você quer que aumente a temperatura? Qual ar? Tó. O cara avisou que isso ia acontecer, velho. É, tá bem geladinho mesmo agora. Até aqui, ó, que costuma ser uma fornalha, né? Tá frio, né? Por isso você saiu daqui? Ah, pô, eu pensei que eu estivesse cuspindo nela, cara. É que eu soltei umas babas, que eu vi a baba saindo. Mas eu falei, puta, será que ela. Sabe quando você vê um. Ih! Não, não, mas se você não sentiu nenhuma baba, né? Foda-se. É que do nada ela levantou e falei, cara, será que eu babei nela, cara? Será que eu cuspi nela? Gente, quando a gente estuda orgânica, normalmente, nas reações, a gente vai estudando as reações, né? Substituição, adição, nanana, e no final entra as reações de polimerização. E eu canso de ver muitos alunos se queixando que não lembram de reação de polimerização, porque normalmente esse assunto é dado praticamente na última semana de aula, os negros já estão em pânico, os caras tá todo mundo cansado, enfim. Eu quero mostrar para vocês que a reação de polimerização, ela pode acontecer em no mesmo mecanismo de uma reação de adição. Existem duas maneiras da gente produzir polímeros: ou fazendo reações de adição, ou fazendo reações de substituição. Então, eu acho que aqui é um bom momento para a gente já trazer a questão dos polímeros na discussão. Que aí eu não preciso dar uma aula de polímeros. Tá? Primeiro, eu preciso que vocês lembrem o que é um polímero.
De maneira geral, a gente vai chamar polímero de qualquer macromolécula que seja formada pela junção de moléculas menores. Ponto. Lá na biologia, vocês têm uma porrada de exemplo. Celulose, que mais? Glicogênio, amido, que mais? Proteínas, são exemplos de polímeros que têm funções biológicas. Só que você tem outros polímeros: nylon, poliéster, acrílico, borracha, isopor, plásticos, de maneira geral, os plásticos tipo PET, PVC. Então, existem várias maneiras de eu produzir macromoléculas. Uma das formas é fazendo reações por adição. Então, ó, reações de polimerização por adição. Na reação de polimerização, gente, o que que a gente faz? A gente vai pegar moléculas pequenas que nós vamos chamar de monômeros. Monômeros. Essas moléculas, de alguma maneira, vão se encadear. Aqui, nesse caso, eles vão se encadear por uma reação de adição para dar origem à molécula maior. Tá certo? Então, para você produzir um polímero por adição, devemos usar monômeros, devemos utilizar monômeros insaturados, tá? A priori, claro que na prática é diferente, mas a priori, qualquer molécula insaturada pode ser usada para formar polímeros, né? Claro que existem alguns polímeros que são famosos. Então vale a pena a gente citar alguns aqui, tá bem? Por exemplo, acho que quando a gente fala de polimerização por adição, o mais famoso é o PE, PE, que é o polietileno, tá? Gente, esse assunto polímero, ele também é um assunto que a gente vê com uma certa superficialidade na escola, né? No cursinho, tá? Ele tem até regra de nomenclatura para polímero. No caso dos polímeros de adição, por exemplo, a regra de nomenclatura é bem simplesinha. Você vai usar poli e o nome do monômero. E o nome do monômero, tá? O polietileno é aquele plástico mais tradicional. Vamos chamar de plástico vagabundo, vai. O polietileno é formado pela junção de várias moléculas de etileno, todas elas polimerizadas. Então vamos imaginar o seguinte. Vou pegar aqui uma molécula de etileno, ó. Etileno. Nós sabemos que aqui no meio tem uma ligação pi, é a ligação mais fraquinha. Muito bem. Quando eu vou reagir, por exemplo, o etileno com alguma outra coisa, essa outra coisa vai literalmente entrar na dupla. Agora imaginem se eu tivesse dentro de um sistema somente moléculas de etileno. O etileno é um gás, né? Então, para você produzir o plástico, por exemplo, o que você faz? Você injeta esse gás num tanque reacional, vai botar um catalisador ali, se for o caso, e vai aquecer e aumentar a pressão para deixar a reação rápida. O que vai acontecer? As moléculas de etileno vão começar a romper as ligações. Vão começar a romper as ligações. Aqui, ó. Quando os carbonos da molécula rompem as ligações, essa molécula fica assim, não fica? Agora imagine isso acontecendo com várias moléculas ao mesmo tempo. Uma molécula rompe a ligação. Vem uma outra aqui, gruda aqui. Vem outra aqui, gruda aqui. Vem outra aqui, gruda aqui. Você começa a formar uma cadeia carbônica gigantesca. Você vai ter aqui um outro etileno, e assim vai. E assim vai. Tá? Beleza? Ó, tá? Isso aqui é o polietileno. Beleza? Como esse processo é um processo que ocorre várias vezes, sucessivas vezes, a gente criou uma maneira prática de representar isso. A gente faz assim, ó. A gente escreve N moléculas do monômero, ó.
Você escreve N moléculas do monômero, e aí você vai escrever aqui o polímero. Só que, gente, você não vai repetir isso aqui várias vezes. Você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Você vai colocar isso aqui, ó, que é o que se repete, né? Isso aqui a gente chama, né, de unidade de repetição do polímero. Então, isso aqui repete N vezes, ó. N vezes. Beleza? Aí você tem várias questões relacionadas a esse tipo de situação. Tem aquelas questões mais chatas, mais imbecis, que vão perguntar para você que tipo de reação é essa. Isso é uma reação de adição. Tem um tipo de questão que eu acho que até ela não é tão original, porque já apareceu em vários vestibulares, mas eu acho ela legal. Tem questões que o cara vai fazer o seguinte, até porque as provas que vocês costumam fazer até são de múltipla escolha, né? Dificilmente você vai ter que escrever uma reação dessa, mas o que você pode ter que fazer? Ele pode te apresentar a estrutura de um polímero e perguntar qual é o monômero que deu origem a ele. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns polímeros famosos. Esse aqui. Claro. Esse aqui e esse aqui. Deixa eu colocar para cá. Coloca o Nzinho aqui, tá? E esse aqui. Esse daqui que eu tô colocando, gente, são os mais famosos, tá? Ó, 4 polímeros de adição. Nomes deles: policloreto de vinila, famoso PVC, politetrafluoreteno, que foi patenteado pela Dupont, que é uma indústria química super famosa, com o nome de Teflon. Então, se você já ouviu o nome Teflon, se trata desse tipo de polímero, tá? O nome Teflon é nome fantasia, né? Do polímero. Tá? Esse aqui, alguém já viu esse? Esse aqui se chama polipropileno. Polipropileno. Polipropileno, é um tipo de plástico também. E esse aqui é o poliestireno. Estireno. Todos eles são compostos químicos produzidos por reações por quebras de duplas, por reações de adição. Como? Energia, né? Energia. Uma molécula colidindo na outra. Né? Porque lembra que para ter uma reação precisa ter energia e precisa ter colisão entre moléculas. Aqui a novidade desse caso é que a molécula colide com ela mesma. Ela reage com ela mesma. E esse processo ele vai acontecendo em cadeia, tá? Claro que essas reações, todas elas vão precisar de catalisador, tá? Porque imagina, né? Uma reação onde uma molécula reage com uma igual a ela, né? Tá, agora o que eu queria que vocês tentassem fazer, gente? Tentassem descrever aqui do lado quem é a molécula que originou isso. Quem são os monômeros que dão origem a esse tipo de polímero? Tá? É bem tranquilo, tá, gente?
Para você voltar para o monômero, o que você faz? Monta de novo a dupla. Reconstitui a dupla. E aí você vai ter o monômero que deu origem ao polímero. Tá? Olha só. Aqui no policloreto de vinila, o monômero seria isso, ó. H2C, C dupla, HCl. Ó, que é o cloroeteno ou cloreto de vinila. Olha, gente, vocês lembram que naquela aula de orgânica que a gente deu, que eu dei para vocês que era de nome de ramificação? Metil, etil, propil, butil, tananã? Tá vendo essa ramificação aqui, ó? Isso aqui pode ser uma ramificação. Quando isso aqui é uma ramificação, isso é chamado de etenil ou de vinil. Então, daí vem o nome cloreto de vinila. Ou simplesmente cloroeteno, tá? Quem é o monômero do Teflon? Tetrafluoreteno. Tetrafluoreteno. Isso aqui dá origem a isso. Tá bem? O polipropileno vem do propileno, que é basicamente isso aqui, ó. Quem é esse cara, gente? Propeno. É o propeno. Propeno, tá? E aqui é o vinilbenzeno. Ó, a hora que eu reconstituir a dupla, fica assim, ó, H2C, dupla H, anelzinho aromático, ó. Pronto. Isso vira isso. Isso vira isso. Isso vira isso e isso vira isso. Tá? Quando você polimeriza todos esses caras. Quando a gente for falar de carbonilas, eu vou falar dos outros polímeros, tá? Dos polímeros chamados de condensação. Esses polímeros são todos chamados de polímeros de adição, justamente porque são produzidos a partir desse mecanismo aí de adição, tá? Prontinho. Agora a gente pode fazer os exercícios. Estão na página 114, tá, gente? Questão número 1, gente. Oi? Não, eu fiz dessa parte aqui, ó. Dessa parte. Agora eu preciso dessa daqui. Ô, gente, só toma cuidado, tá? Porque é o seguinte, na apostila tem escrito assim, parte um, parte 2. A gente vai fazer o da parte 2, tá? O da parte um, que é substituição, a gente já fez. Então tá na página do 114, só que na coluna da direita, tá? Eu separei os exercícios de acordo com as aulas que a gente está trabalhando, tá? Bora lá. Parte 2, reações de adição, tá? Qual dos compostos a seguir reage, facilmente reage por adição com bromo em temperatura ambiente? Justifique a sua resposta. É o composto B. Composto B. Por quê? Como é que eu poderia explicar isso, né? Basicamente é por causa da dupla. Então, a questão toda que torna o composto B mais reativo que o A é a dupla. Agora, o que a dupla tem? A dupla, gente, é um centro eletrônico. Ela tem 4 elétrons ali. Então, ela é um centro da molécula que atrai coisas positivas, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, composto B. Moléculas insaturadas
apresentam alta densidade eletrônica. Apresentam alta densidade eletrônica, tornando-as mais reativas quando comparadas, opa, quando comparadas com compostos insaturados. Com compostos saturados, perdão. Aí. Beleza? Moléculas insaturadas apresentam alta densidade eletrônica, tornando-as mais reativas quando comparadas com compostos saturados. Tá? Esse ataque da molécula na dupla é chamado de ataque eletrofílico. Tá? Quando uma molécula vai para a dupla, né, atraída pela dupla, é chamado de ataque eletrofílico. Então, ela é uma adição eletrofílica à dupla, que a gente chama. Tá? Questão 2. Na 2 ele coloca aí duas estruturas. Na 2 ele coloca duas estruturas e diz assim: a identificação e a localização de insaturações em cadeias carbônicas são importantes processos para separar possíveis isômeros existentes numa substância. Sabendo disso, foram utilizadas duas substâncias de fórmulas estruturais representadas a seguir. Vamos desenhar aqui as coisas. A primeira molécula é um CH3, aí aqui tem um C dupla, e aqui um outro hidrogênio, e aqui um CH3. Opa, 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 opa. O que tem de especial nessa molécula? Que não tem a ver com a aula de hoje. Isomeria cis-trans, tá? Que tem isomeria cis-trans. Aí a outra molécula, meu Deus, é um CH3, aí aqui tem um C, aqui em cima tem um outro CH3, aqui tem um H, aí tem um CH2, e aqui tem um CH3. Tá aqui. Então eu tenho basicamente uma molécula insaturada e eu tenho aqui uma molécula saturada, tá bem? Qual das substâncias apresenta isomeria geométrica? Substância A. Tá? Aí, por exemplo, numa questão de vestibular aberta, ele poderia te perguntar, poderia te pedir para você desenhar os isômeros, o cis e o trans. Tá? B. Admitindo-se que as duas substâncias estão em frascos separados, não rotulados, como um técnico poderia identificar o recipiente que contém um alcano? Quem gosta dessas merda é o Unicamp. Como que você faria para... Por exemplo, você tem dois frascos. Um que tem um alcano e o outro que tem um alceno. Os dois são incolor. Eu queria propor um teste para fazer isso. Tem um teste, pessoal. Geralmente a gente aprende esse teste quando você aprende adição. Tá? É o momento em que você fala desse teste. Esse teste ele pode ser chamado ele é chamado de teste da água de bromo. Teste da água de bromo. Água de bromo. Como funciona o teste? Ele é super simples. Basicamente, o que você faz? O cara vai lá no laboratório, ele produz, ele pega bromo, que é o BR2, e mistura na água. A água de bromo, eu vou representar assim, ó, BR2AQ. Ok? O bromo, gente, ele é uma substância apolar. Então, assim, ele não dissolve muito na água. Só que o pouco que dissolve do bromo faz com que a água fique avermelhada. Então, a solução aquosa de bromo
ela tem uma coloração avermelhada. Avermelhada. Tudo bem. Aí o que que o cara faz? Ele, vamos supor, ele quer saber quem é o alcano, quem é o alceno, certo? Muito bem. Ele pega uma gota do hidrocarboneto e joga na água de bromo. Pega um frasquinho com água de bromo. A água de bromo, gente, ela vai servir como um indicador, mas não um indicador ácido-base. O que que a água de bromo vai indicar? Duplas. Por quê? Porque o que que acontece? Se você colocar um composto que tem dupla em contato com a água de bromo, adivinha o que vai acontecer? Vai rolar uma adição. Sim? O bromo vai ser adicionado. Ok? Vai fazer isso aqui. Agora, por favor, pensa comigo. Se o bromo reagir com a dupla, você concorda que você vai consumir o bromo da água? O que vai acontecer com a cor dela? Muda, fica incolor. Fica incolor. Se você pingar um hidrocarboneto com dupla na água de bromo, ela imediatamente perde a cor. Porque os bromos vão sendo adicionados nas duplas e vão sendo consumidos. Então, a água de bromo, ela perde a coloração em contato com alcenos. A água de bromo perde a coloração em contato com alcenos. Então, o teste ele é bem simples. O que ele faz? Ele prepara a solução de água de bromo, divide ela em 2 frascos. Pinga um pouco de hidrocarboneto em cada um dos frascos. Aquele que perder a cor é o alceno. Tá bom? Dá para fazer com bromo ou com iodo também. Com iodo também dá. Porque o iodo ele fica colorido também, tá? Água de iodo. Fechou? Só para você ter noção como esse teste ele é legal, assim, tipo, legal no sentido de importante. Esse é um dos testes que a indústria faz para fazer controle de qualidade de margarina. Porque assim, a margarina, ela é uma gordura que foi parcialmente hidrogenada. Ela não é totalmente hidrogenada. Então, para saber o nível de duplas que tem na molécula, os caras colocam isso com água de bromo. Então, é um teste praticamente uma titulação com água de bromo. Que aí os caras fazem, eles conseguem medir, por exemplo, a partir da coloração da água, se a molécula tem muita dupla ou pouca dupla. Quanto mais duplas tem na molécula, menos avermelhada vai ficar a água, porque ela vai consumir muito bromo ali no processo. Tá bom? Beleza? Tá aí, então, a questão número 2. Gente, vai me falando a hora, porque o meu celular ele sumiu, tá? Eu não sei onde ele tá. Então, quando der meio-dia e meia, assim, meio-dia e 20, vocês me falam. Ou só faz assim, ó. Tá? Assim, tá na hora, vambora. Tá. 3. A substância representada pela fórmula estrutural abaixo é usada na indústria de alimentos como conservante para sucos e frutas. Para sucos de frutas, perdão. Vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí uma dupla aqui e um OH aqui. Ah, tá, é um ácido carboxílico. Aqui e aqui. Aqui. Sobre essa substância, é correto afirmar que A. Reage com excesso de bromo, formando um tetraaleto de ácido carboxílico com cadeia saturada. E aí? A cara de vocês é melhor. Reage com excesso de bromo, formando um tetraaleto de ácido carboxílico de cadeia saturada. Olha, é possível, né? Porque, ó, você tem duas duplas.
Se eu tacar bromo aqui, pode ser que quebre as duas duplas. Então, ok na A. Vamos ver as outras. B. Reage com cloro na proporção 1:1, formando como produto principal o 2,6 de cloro hexanoico, o ácido 2,6 de cloro hexanoico. Ô, gente, lembra que eu falei que se você reagir com aleto, você forma dialeto vicinal? O que que é vicinal? Olha para o nome da molécula. Seja que os dois cloros vão estar vizinho. Por exemplo, se eu reagir aqui com cloro, ó, ou os dois cloros vêm aqui, ou os dois cloros vêm aqui. Não pode ter um cloro aqui, outro aqui, ó. Um cloro aqui, outro aqui. Não pode. Então não tem sentido isso, não. Falso. Você vê como são questões específicas, né, cara? Tipo, se você não estudou esse assunto, puta, é uma merda. C. Oi. Então, é por isso que não acontece. É exatamente por causa disso que não acontece. Não tem como ficar com dois carbocation na mesmo intermediário. C. Sua ação conservante é justificada pelo aumento do pH do meio. Não é possível. Se o negócio é ácido, gente, aumentar o pH é que ele não vai. Aumentar o pH é que ele não vai. Provavelmente ele vai diminuir o pH. D. É um aldeído? Não, não, não. E. Por ser uma substância muito estável, não reage com cloro ou bromo. Justamente o contrário, reage. Aí, tá bom? Beleza? Além de reagir com cloro e bromo, com que tipo de outra substância vocês acham que isso aqui pode reagir? Pode ser hidratado, né? Com base, pode ser hidrogenado, ou também com base. Só que aí é uma outra reação, concorda? Por exemplo, o que daria a reação disso aqui com NaOH? Dá um sal. Dá um sal. Porque aí você tem uma reação aqui. Então, isso é uma coisa que, na orgânica que também é muito louca. A mesma molécula pode sofrer diferentes tipos de reações. Por exemplo, essa molécula vai poder ser adicionada aqui ou aqui, ela vai poder ser neutralizada e a gente ainda vai discutir que ela vai poder ser oxidada. Eu vou poder oxidar moléculas assim, tá? Mas isso a gente vê depois. Então, acabou a questão 3. Oi. Sim, por isso que ele fala bromo em excesso. Quando ele fala, se o cara reagir com bromo em excesso, ele já está jogando a estequiometria na proporção de 1:2, tá? Sim, verdade. Questão número 4. Por que alcanos com 3 e 4 carbonos sofrem reações de adição e os cicloalcanos que apresentam 5 e 6 sofrem substituição? Vamos explicar aqui a teoria da tensão dos anéis. Q4. Anéis C3 e C4 são suscetíveis. Peraí, puta, eu escrevi uma palavra que eu não sei se está certa agora. É assim que escreve suscetível? Sem o P. De onde eu tirei esse P, né? Tipo farmácia com PH. Susce. É assim mesmo, ó? Com SC? Suscetíveis, tá. Anéis, hã? Feia, né? Tá bom, vamos colocar o quê no lugar? Propenso? Não, tá bom, vai. Também fica bem feia, né? Gostam de, tá? Anéis C3 ou C4 são suscetíveis à adição devido à instabilidade provocada pela tensão no anel. No anel. O que não ocorre, o que não ocorre com C5 e C6. Não ocorre com anéis C5
ou C6. Aí. Sem enrolar muito. Questão número 5. O ciclopropano é um hidrocarboneto saturado que apresenta temperatura de fusão menos 128 e temperatura de ebulição menos 33. Seu calor de combustão é 940 kcal por mol. Substituiu o clorofórmio como anestésico. Apresenta, em relação ao clorofórmio, a vantagem de não ser tão tóxico e o inconveniente de ser muito inflamável. Por este motivo, como medida de segurança, recomenda-se que sua concentração no ar não exceda 0,6% em volume. Qual é o estado físico do ciclopropano a 25 graus e 1 atm? Olha, gente, se o ponto de ebulição do cara é menos 33, se o ponto de ebulição do cara é menos 33, ele está no estado gasoso, né? Gasoso, gasoso. Ele era usado como anestésico inalatório. Aquele que você põe na máscara no paciente antes dele tomar anestesia, né? Você põe a máscara, ele inala um pouquinho ali e já desacorda, tá? É o ciclopropano. Equacione a combustão completa dele. Ô, gente, quando vocês forem fazer equação química, sobretudo na orgânica, não precisa escrever a estrutura. Escreve só a moléculazinha. Ó, o ciclopropano, cadê ele? Eu apaguei. Se ele é um alceno, ele é CnH2n. Só que tem 3 carbonos. Então é C3H6. Combustão. Eu vou fazer combustão completa. Vai dar 3CO2, porque como eu tenho 3 carbonos, né? Já bota 3CO2 mais 3 águas. E aí balanceia os oxigênios. Dá 6, 3, 9. Aqui dá 9 sobre 2. Tá bom? Do nada, a questão virou uma questão de conta, né? Qual a massa de ciclopropano deve entrar em combustão para se obter 4.700 kcal? Gente, 1 mol de ciclopropano libera quanto de energia? 1 mol libera 940 kcal. Quantos mols para 4.700? 5? 4 e 89. Ave Maria. Isso em mols, né? Como é que eu faço para passar isso para massa? Multiplica pela massa molar, né? A massa molar aqui vai dar 12 vezes 3, dá 36, mais 6, 42 gramas por mol. Quanto que deu, gente? 5.000 e... Não, 5.000 não, né? Deu certinho 5 mol? Ai, graças a Deus, então, né? Eu tinha chutado 5, eu falei, bom, deve estar próximo de 5. 5 vezes 4, 20. 230? 5 vezes 4, 20. 200. Não. 210. 210 gramas. 210. Qual deve ser a energia obtida na queima de 1,26 quilos de ciclopropano?
qual deve ser a energia obtida na queima de 1,26 quilogramas? Eu vou usar essa conta que eu acabei de fazer aqui. Ó, 42 gramas de composto liberam 920 quilocalorias. 40, né? 40, né? Verdade. 940 quilocalorias. Opa, cacau. Ele quer 1,26. Então, 1.260. 4, 8, 12. Vai dar 4 vezes 10. 30, né? Acho que é 30 vezes maior. Daqui para cá, ó. Eu acho que é 30. 4, 8, 12 dá 126, é 30. Aqui, daqui para cá eu multipliquei por 30, ó, gurizada. 30. Estou usando uma massa 30 vezes maior do que a massa molar. Então a gente vai obter uma energia 30 vezes maior. O X vai dar 30 vezes 940 cacau. 27. 270 mais 12. 282. 2.820. 28.200, eu acho. 28.200 cacau. Tá? E a pergunta do item E, que é a única que tem de adição propriamente dita, né? Qual é o produto da reação do ciclopropano com hidrogênio? Qual é o produto da adição de ciclopropano com hidrogênio? Bom, se é anel, ou quebra ou não quebra. Só que no caso de um anel de 3 carbonos, gente, ele vai quebrar. E vai formar o quê? Isso aqui, ó. Aqui eu tenho 2, 4, 6 hidrogênios. Tá? Quando eu quebrar o anel, esses 2 hidrogênios entram em carbonos. Então vai ficar um CH3 aqui, um CH3 aqui e um CH2 aqui, ó. Tá? Então eu formo propano. Propano. Tá? 6. A 6 e a 7 acho que são rapidinhas, que é de múltipla escolha. 6. Os alcenos podem reagir com várias substâncias, como mostrado abaixo, originando produtos exemplificados como B, C e D. Então ele fez um esquema aqui. Ele pegou esse alceno aqui, ó. Você vê do jeito que o cara escreve o alceno, né? Bem estranho. Ó. Esse aqui é o alceno, tá? Aí o que que ele fez? Na primeira reação, ele reagiu com hidrogênio na presença de platina, que é o catalisador. Na segunda reação, ele reagiu com bromo e só aqueceu. E na terceira reação, ele reagiu com ácido. Oi, pode falar. Essa não tem. Não tem. Essa não tem cis-trans por causa dos 2 hidrogênios daqui. Porque lembra que para ter condição de cis-trans, o carbono com dupla tem que ter ligantes diferentes. Então ela não tem. Tá? Beleza. Ô, gente, vamos montar os produtos bem rápido aqui. Vocês conseguem perceber que isso aqui é o propeno? Isso é o propeno. Tá. Hora que eu botar hidrogênio, vai vir um hidrogênio aqui, ó. Vai ficar CH3 e aqui vai ficar CH2, né? Então vira isso. Propeno vira propano. Propano aqui. Pronto. Quando eu reagir com bromo, halogenação, eu vou formar um dialeto vicinal. Então vai entrar um bromo aqui e um bromo aqui. Então você vai ter H2CBr, simples, CHBr
CH3. Ô, o que tem esse carbono especial? Isso, quiral, tá? Não tem nada a ver com a aula, com o exercício em si, tá? Mas agora, HCl, Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla. Então, o produto que eu vou formar aqui tem que ser H3C, CHCl, CH3. Tá? Se a reação obedecer lá a tal da regra do Markovnikov, eu vou formar o 2-cloropropano. 2-cloropropano. Vamos ver as afirmações agora. O alceno A, descrito acima, é o propano, tá errado. É propeno. Propeno. Então a frase 00 tá falsa. Frase 1. O produto B da reação do reagente A com hidrogênio é propano, ok? Ah, então é falso. Puta, eu li errado, perdão. Propeno, tá falso. O propeno é o reagente, né? 2. O produto C da reação com o bromo é o 1,2 de bromopropano. É, né? 1,2 de bromopropano, verdade. Começa a numerar do carbono 1 aqui. 3. O produto D da reação do reagente com HCl é o 2-cloropropano, pois segue a regra de Markovnikov. É verdade, né? É verdade. Seguiu a regra de Markovnikov. Todas as reações acima são classificadas como de adição. Sim. Sim. Catalisador. A hidrogenação, ou a catálise é com platina ou é com níquel. Tá? Ou é platina ou é níquel. 4. 4 não, 7. O acetileno é um gás inflamável usado em soldas e na maturação artificial de frutas. Estranho, não é o etileno que é na fruta? Ah, é bom, enfim. Esse gás pode ser preparado conforme representado no esquema a seguir. Nesta reação, o carbeto de cálcio, carbureto, em contato com água, reage imediatamente, produzindo acetileno e hidróxido de cálcio. Deixa eu mostrar essa reação para vocês, que ela é curiosa. A gente ainda tem um tempinho, né? Quanto que a gente tem? Ah, tá legal, dá para falar. Essa reação ela é curiosa sobre o carbureto. Ó, meu, essa molécula é muito estranha. Olha isso aqui, gente. Olha a fórmula do negócio. CaC2, velho. Chama carbeto de cálcio. Isso aqui é uma pedra. Parece uma pedra, uma pedrinha, tá? Quando você reage carbeto de cálcio com água, forma-se duas coisas. Forma o acetileno mais CaOH2. Ele fala isso aí no texto. Como que fica o balanceamento aqui, gente? Eu balancei ela aqui. Hã? Põe um 2 na água, né? Tá. Agora, olha que interessante a história que vem por trás dessa reação. Isso aqui é inflamável, ó. É um gás e é inflamável. Essa reação, ela libera calor. Ou seja, isso pode virar uma vela que queima embaixo d'água. Você põe a pedrinha dentro da água, o gás começa a ser liberado junto com o calor. A hora que ele entra em contato com o oxigênio, ele queima. Essas pedrinhas, elas eram utilizadas bem antigamente, quando nem existia luz elétrica direito, naquelas arandelas que as pessoas usavam para iluminar. Por exemplo, a pessoa saía na rua, ela saía com uma arandelezinha. Então, o que eles faziam? Eles colocavam um copinho de água dentro da arandela, compravam essas pedras de carbureto no comércio, é chamado de carbureto, tá? E aí o negócio era colocado ali e ele acendia sozinho. A hora que acabava o carbureto, né?
acabava a chama, tá? Então eu produzi esse cara aqui, ó, que é o alcino, tá? Aí ele vai pegar esse alcino e fala o seguinte, ó: em 3 reações distintas, conforme mostrado anteriormente, 1 mol de etino reagiu com 1 mol de hidrogênio, 2 mols de cloro e 1 mol de água. Quais são os produtos formados? Então vamos lá. Primeiro ele reagiu etino com 1 mol de hidrogênio. Ah, beleza. Então eu formei o quê? Etano. Desculpa. Eteno, né? Eu quebrei uma dupla. Isso, gente, quando você pega um alcino, né, e quebra só uma pi, a gente fala que é uma hidrogenação parcial. Você não quebrou todas. Aí na segunda, o cara vai reagir o mesmo composto, né, o alcino, só que agora com 2 mols de cloro. Ó, escrevi assim que fica mais fácil de entender, ó. O composto com 2 mols de cloro. Gente, eu vou quebrar as duas ligações aqui. A gente vai fazer uma halogenação total. Meu Deus do céu, que molécula estranha, cheia de cloro, ó. Cloro, ó. Puta, como é que é o nome disso? 1,1,2,2 tetracloroetano. Etano, né? 1,1,2,2 tetracloroetano. Tá. Aí a terceira é: olha a filha da putagem. Olha a filha da putagem. Ele vai reagir o etino na última reação com 1 mol de água. Vai dar aldeído. Porque o que vai acontecer, ó, eu vou adicionar. Opa. Ó, adicionei. Ó. Como eu vou fazer uma hidratação aqui, ó, eu vou quebrar uma das ligações e o produto final aqui, ele vai ter uma dupla ainda, com OH ligado. Então isso aqui é um enol. Esse enol vai tautomerizar para formar o aldeído, tá? O enol, ele é instável. Vai virar aldeído. Etanol, tá bom? Então ficou eteno, 1,1,2,2 tetracloretano e o etanol, tá? Essa é a questão 7. Eteno. C, né? C. Alternativa C. Tudo bem, pessoal? Conseguimos terminar a parte de adição também, que é bem extensa, tá? Oi, sempre. Porque a forma enólica com a outra é menos estável, tá? Fechou? Então é isso, gurizada. Bom final de semana para vocês, tá? Para quem for ficar agora à tarde aqui, eu vou estar lá na sala 2, às 2h30, e a gente se vê semana que vem.